A TV Bem TV, a partir de agora, leva até vocês, estimados apreciadores e apreciadoras, o programa documentário sobre os bairros de Salvador. Nesse momento estamos falando a respeito de um bairro que também é bem conhecido e antigo, o bairro da Vila Rio Barbosa, o bairro onde eu moro, antigo Jardim Cruzeiro. Nas duas partes que nós conversamos sobre esse bairro, nós agora, a partir de agora, para continuar a terceira parte, vamos falar aonde deixamos, vamos passar a falar onde nós deixamos. Deixamos, por exemplo, a partir do momento em que foi consolidado o povoamento do bairro. Começou-se a construir palafitas, tanto no bairro do Jardim Cruzeiro, a partir da rua Conselheiro Zacarias, que era à beira da praia. As palafitas vieram beirando o caminho de areia, também tomou direção para o bairro do Uruguai, que atualmente é o bairro do Uruguai, e foi beirando também a suburbana. Então foi sendo povoado toda essa região do bairro com palafitas. Conforme nós sabemos, palafitas, casas de madeira em cima da água. São casas de madeiras e que são interligadas por pontes e que ali moram pessoas em cada casa, famílias. E aí foi sendo povoado esse bairro, uma parte da Massaranduba e o Uruguai. O que é interessante, que na proporção que foi se estabelecendo o bairro, consolidou-se o bairro por meio das palafitas, houve realmente uma certa rejeição dos donos da terra, que realmente rejeitaram que pessoas invadissem o terreno delas. Reclamaram, foram contra e houve um certo conflito, porque a família dona de todo esse terreno, todas essas terras do Jardim Cruzeiro, Massaranduba, Uruguai, a família que era dona de todo esse terreno, eles não aceitaram. A família dos Argolos não aceitaram que continuassem invadindo o terreno deles. Por isso, realmente, eles entraram em conflito com os invasores. Conflito esse que, segundo me chega a informação, me chegou a informação por meio de pessoas antigas com quem eu conversei, foi me transmitido que houve um certo conflito. Além de conversas, houve um momento que houve um conflito mais acentuado, um conflito mais forte, que poderia resultar em brigas ou morte, ou talvez tenha resultado em brigas e até morte. Isso eu não tenho confirmação. Mas que houve um conflito aqui no caminho de areia, na proporção que começaram os invasores a entrar na rua, no Jardim Cruzeiro, o Vila Rio Barbosa, por meio do caminho de areia, que a invasão veio uma parte pelo caminho de areia e outra parte veio pelo Uruguai, e outra parte veio
pela a rua que hoje é chamada de Rua de Batistaca. De maneira que todos esses flancos, todos esses lados, começou-se a invasão. Mas que, no entanto, essa família resistiu para que não invadissem. E o resultado que houve certo conflito no caminho de areia com os invasores. Conflito esse que foi acalmado, suavizado e até estabelecido e consolidado a invasão por meio de um político ilustre da época. Político que era o governador da Bahia. Político este que era conhecido como Otávio Mangabeira. Esse governador entrou na conversa dos conflitos que estava havendo entre a família que não queria a invasão e os invasores, conversou com eles e resolveu a divergência, resolveu o litígio. E por isso foi permitido a invasão e foi consolidado a invasão que resultou no bairro. Na proporção que foram invadindo e aterrando diversas ruas, diversas regiões do bairro, foi sendo aterrado de várias maneiras, por meio de lixos, por meio de entulho, por meio de cascalhos. Tudo que era usado era jogado para aterrar. Isso eu vi. Vi quando esse aterro estava exatamente na extremidade ali da rua do Batistaca. Eu presenciei, cheguei a ver diversos aterros naquela região. Então, quando foi aterrando, foi surgindo as ruas. E quando foram surgindo as ruas, foram botando os nomes. Não é isso? Surgindo as ruas, começou-se a construir casas de bloco, de construção, né? Começou-se a construir muitas casas de bloco, de cimento, e por isso começou-se a surgir ruas. E na proporção que foram surgindo as ruas, foram sendo colocados nomes de figuras ilustres. De maneira que aqui no Jardim Cruzeiro, ou Vila Barbosa, e Uruguai, Massaranduba, encontra-se nome de figuras ilustres. Como, por exemplo, aqui nós temos ruas Duarte da Costa, onde eu moro, a rua maior que tem aqui. Colocaram o nome da rua, tem uma rua aqui que o nome é Nações Unidas. Outra rua botaram o nome do governador que acalmou, que consolidou, que interferiu para resolver o conflito, para consolidar o bairro. Otávio Mangabeira. Tem uma rua aqui com o nome Otávio Mangabeira. E foi surgindo ruas diversas. Ruas com o nome de Rezende Costa. Tem rua também, Rua da Paz, ó, que maravilha, Rua da Paz. Rua 20 de Junho. E nome de várias figuras ilustres. Rua Galvão Bueno. E aí foram surgindo, de maneira que hoje o bairro é consolidado, só que botaram o nome desse ilustre figura, o nome do bairro mudou de Jardim Cruzeiro para Rui Barbosa. Quem foi Rui Barbosa? Alguns antigos sabem, alguns modernos talvez não sabem, alguns recentes. Mas Rui Barbosa ela foi jurista, advogado, político, e teve outras qualificações. Mas ele se destacou como sendo um jurista, conhecia leis, conhecedor de leis do Brasil e leis internacionais, olha. Ele conhecia muito leis internacionais e era mais conhecido lá fora do Brasil,
internacionalmente por ser conhecedor de leis. De maneira que sempre quando havia reuniões de líderes fora do Brasil, quando os presidentes do Brasil não podiam, mandava Rui Barbosa. Ele também era conhecedor de várias línguas, falava vários idiomas. De maneira que em 1907 houve uma reunião de líderes de vários países na Holanda. Essa reunião tinha como finalidade resolver os conflitos que havia na época. 1907 havia conflitos realmente que poderiam resultar em guerras. Então chamou-se todos os líderes de vários países para se reunir na Holanda, na cidade de Haia. Mas o presidente do Brasil não pôde ir. Por isso pediu para que o Rui Barbosa fosse. Rui Barbosa foi. Só que ele, por ser de segunda instância, não ser um presidente, ele ficou na sala dos políticos de segunda instância. Enquanto que na primeira sala, na sala mais importante, ficavam os líderes, os presidentes. No entanto, nas reuniões que houve nos dois, tanto dos líderes como dos políticos de segunda instância, de segunda patente, ele se destacou. Se destacou nessa reunião de tal maneira, como sendo conhecedor de línguas, de leis, e conversava com todos, diversos, com línguas diferentes, discutia leis. Ele ficou tão destacado nas duas reuniões, nessa reunião em geral, que deram a ele um prêmio, Águia. Chamaram ele de Águia de Haia, ou melhor, o sábio de Haia, de lá da Holanda, dessa cidade, dessa reunião. Ele se destaca como sendo o sábio. Ganhou esse título, veio para o Brasil com esse título. Esse título pode ser comparado ao título de Prêmio Nobel, Prêmio Nobel da Paz. Pode ter nesse nível, para aquela época que não tinha o Prêmio Nobel, para agora pode ser comparado com o Prêmio Nobel. Ele ganhou esse prêmio e ficou realmente conhecido no mundo inteiro. Ele era pequeno, mas da cabeça grande, mas bem inteligente. Então por isso ele ficou conhecido. Ele tentou se candidatar para presidente 2 vezes, mas não conseguiu. Lamentavelmente não conseguiu. Daí hoje é tido como um gênio, realmente um sábio. E por isso pegaram o nome Rui Barbosa e botaram o nome do bairro, Vila Rui Barbosa, no lugar de Jardim Cruzeiro. Hoje está nos ônibus e é conhecido. Que bom, né? Que maravilha saber disso, né? Alguém que deu exemplo, para muita gente. Daí, hoje, é conhecido o bairro Vila Rui Barbosa. Aqui eu encerro com essa terceira parte. Assim é consolidado o bairro da Vila Rui Barbosa, conforme todos sabem. Tem os outros bairros que são próximos, Uruguai, Massaranduba, mas eu não pesquisei tanto a história assim. Sei um pouco da história, mas não vou falar sobre esses outros bairros. Gostaria de falar do bairro que eu achei interessante, que eu moro e que pesquisei e que conversei com muita gente. Por isso hoje existe o bairro Vila Rui Barbosa. Não é isso? Agradeço a atenção daqueles que me deram sobre esse documentário e quem sabe pesquisarei, farei outras pesquisas para levar até vocês outros documentários sobre outros bairros e outros assuntos. Agradeço a atenção de vocês e desejo tudo de bom para vocês, apreciadores e apreciadoras. Que Jeová Deus abençoe a todos.